Oi, boa tarde, meus queridos. Tudo bem? Clima friozinho, chuvoso, convidativo para uma preguicinha, mas eu espero encontrá-los animados para nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa. Nós daremos continuidade ao assunto que nós iniciamos na nossa última aula ao vivo de língua portuguesa sobre gráficos. Lembram que vocês analisaram um gráfico dos sabores prediletos de pizza e esse próprio gráfico estava representado com uma pizza, falamos sobre alimentação saudável, analisamos um gráfico com alimentos não saudáveis que ali na fase da adolescência são consumidos com certa frequência. Vocês realizaram exercícios de interpretação textual e análise de gráficos. Hoje nós daremos continuidade a esse conteúdo de gráficos. Então, abram seu livro na página 32. Deixa eu já colocar aqui, posicionar, página 32. Vamos continuar nosso assunto sobre os gráficos. E o que são gráficos? Gráficos são textos que apresentam dados por meio de palavras, números e indicadores visuais. Então, aqui nós temos alguns tipos de gráfico. Nós vimos o gráfico de pizza na última aula, em que estavam ali representados os sabores prediletos no ano de 2012 dos brasileiros, né? Os sabores preferidos de pizza dos brasileiros, indicados com percentuais. Aí, gráfico de colunas, também estudamos na nossa aula passada, em que nós analisamos os gráficos lá de alimentação não saudável. Pode ser o gráfico, né? Gráfico de colunas são representados na vertical, gráfico de barras na horizontal. E nós também temos um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de linhas. Tá? Isso daqui é bem comum, nós vemos, quem assiste o noticiário, os dados os números da pandemia, os números de casos de Covid-19, eles geralmente representam com um gráfico de linhas. Tá? Se você acompanhar o noticiário de hoje, perceba lá, todo dia no noticiário eles apresentam um gráfico de linhas para simular a quantidade de casos, o aumento, declínio de casos de Covid-19 nos estados. Tá? Então, confere lá, matéria que você está estudando. Então, vamos aos exercícios na página 32. Eu vou orientar, eu gostaria que esses exercícios, tá? Vocês fizessem, tivessem autonomia para fazer, a professora vai passar as orientações, alguns que eu acho que pode gerar dúvida, eu vou ajudá-los na resposta, tá? Mas a maioria, eu gostaria que vocês tentassem realizar com as suas próprias palavras, fiquem atentos para evitar errinhos de ortografia, lembrando que os errinhos de ortografia a professora não costuma indicar lá no grupo, até para não causar constrangimento, tá? Então, fique bem ligadinho, vejam que tem palavrinhas no próprio livro para você tirar suas dúvidas, tá bom? E caso você tenha dúvida, tenha para perguntar. Então, página 32, essa página 32, exercício 8, não é a outra. Vamos lá, página 32. De acordo com os dados apresentados no gráfico, é possível concluir que vocês vão analisar essas frases aqui, tá? Esse exercício ainda é do gráfico o gráfico da página 30, tá? Então, reveja o gráfico da página 30 para responder o exercício 8. Você vai assinalar as alternativas corretas, tá bom? De acordo com o gráfico da página 30. Ainda na página 32, exercício 9. Leia outro gráfico do mesmo estudo sobre alimentação de adolescentes. Naquele outro gráfico, nós analisávamos os alimentos não saudáveis que faziam parte da alimentação dos adolescentes. Agora, nesse gráfico, nós vamos analisar os alimentos
saudáveis, mais de 5 dias consumidos, né? Mais de 5 dias por semana dos escolares de acordo com o sexo, meninos ou meninas. Então, aqui você vai analisar esse gráfico, vejam que naquele anterior nós vimos refrigerantes, salgados e doces. Nesse gráfico são apresentadas informações sobre o consumo de verduras, sucos, arroz e feijão, certo? Então, veja bem, analise com bastante atenção as barrinhas, os números, para responder os exercícios, tá? Analise o título do gráfico. Qual é a principal diferença entre o primeiro e o segundo gráfico em relação aos alimentos pesquisados? A professora acabou de indicar a resposta. Quais são os alimentos que faziam parte do gráfico da página 30? Quais são os alimentos que fazem parte do gráfico da página 32? Seguindo adiante, segundo o gráfico, quem consome mais verduras? Você vai analisar as barrinhas do gráfico e verificar se são os meninos ou as meninas que consomem mais verduras. Tá? Como tem, você pode até indicar o número, né, o percentual. Se for os meninos, qual o percentual que os meninos consomem ou as meninas consomem? Tá? E quem consome mais arroz e feijão? Mesma coisa, volta lá no gráfico, analisa as barrinhas, os números e faz o comparativo. Quem que consome mais arroz e feijão? Os meninos ou as meninas? Considerando os dados dos dois gráficos apresentados, qual grupo faz escolhas mais saudáveis na alimentação? Então, você vai comparar o gráfico da página 30 e o gráfico da página 32. Qual é o grupo que tem a opção mais saudável? Os meninos ou as meninas? Aqui se refere à indicação de 0 a 100 no lado esquerdo do gráfico. Então, vamos voltar ao gráfico para analisar essa numeração aqui. A que se refere essa numeração? Tá? De 0 a 100. 0 a 100 indica o percentual de consumo de verduras, sucos, arroz e feijão pelos meninos e pelas meninas. Então, esses números aqui indicam a porcentagem. Tá? Exercício 14. Qual é a diferença entre a indicação no lado esquerdo nos dois gráficos? Aqui eu vou mudar de tela para nós visualizarmos os dois gráficos, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui o gráfico da página 30, desse lado, que é o percentual de consumo de alimentos não saudáveis, mais de 5 dias por semana, de acordo com o sexo. E aqui, deste lado, nós temos o gráfico da página 32, que se refere aos alimentos saudáveis. A pergunta do exercício número 14, diz respeito à numeração, a essa numeração aqui, para você explicar a diferença, tá? E qual é a diferença? Veja aqui, ó, do lado esquerdo. Nesse gráfico, os percentuais aparecem de 0 a 45, e nesse gráfico aparece de 0 a 100. Por quê? Por que aqui tem menos? Porque a maior barra do gráfico representa 41,3%. Tá? Não tinha necessidade de ter numeração até 100. Tá? E aqui, no segundo gráfico, nós temos a numeração de 0 a 100%. Então, é isso que você vai responder, tá? Aqui, no gráfico da página 30, temos a indicação da porcentagem de 0 a 45%, pois o maior número apresentado no gráfico é de 41,3%. Já no gráfico da página 32, temos a numeração de 0 a 100%, tá bom? E aí, deixa eu voltar lá na página. E aí nós temos o lembrete aqui na página 33, o mesmo que a prof explicou no início da aula, tá? Os diferentes tipos de gráfico. Depois que vocês terminarem as atividades no livro didático, nós vamos para o caderno. Então, hoje nós vamos trabalhar caderno de língua portuguesa. Espero que vocês tenham bastante capricho, façam com bastante dedicação essa atividade que eu vou passar hoje para vocês, que antecipa o conteúdo da nossa próxima aula. Tá? Então, acompanhem
a explicação da tarefa no caderno. Vocês vão gostar, tá? Então, no seu caderno de língua portuguesa, faz o cabeçalho com o nome da escola, data de hoje, tá? E o título da atividade de hoje no caderno é Somos mesmo o que comemos? É esse o título, tá? Que antecipa a nossa aula, a nossa próxima aula de língua portuguesa. Então, o que vocês vão fazer? Depois de fazer o cabeçalho, o título da atividade, você vai fazer um trabalhinho de pesquisa. Então, escolher 6 alimentos saudáveis que você costuma consumir com frequência e realizar uma pesquisa sobre fonte de vitaminas que esses alimentos contêm. Então, para cada alimento que você pesquisar, você vai ter a informação sobre a fonte de vitaminas e os benefícios que esse alimento traz à sua saúde. Em seu caderno de língua portuguesa, ilustre esses alimentos e escreva ao lado de cada um as anotações de sua pesquisa. Seguir o exemplo abaixo. Então, aqui a prof fez um exemplo para vocês como que vai ter que ficar no seu caderno. Tá bem colorido, bem bonito. Então, aqui eu escolhi a melancia, tá? Daí você desenha a melancia do jeitinho que você quiser. Se você quiser escolher outros alimentos, você é livre. Então, tem que escolher 6, tá? Aí você vai colocar lá, melancia e a sua pesquisa. Essa fruta é repleta de nutrientes como a vitamina C, que ajuda a cuidar de seu sistema imunológico, a vitamina A, que faz bem para a visão, e a vitamina B6, que auxilia no combate a infecções, tá? Então, você vai indicar a fonte nutricional desse alimento e os benefícios que ele traz para a sua saúde e para o seu organismo, tá? Bem completinho, bem bonito. Vai ganhar pontinho de participação quem fizer essa atividade bem bonita, deixar o seu caderno bem caprichado, ilustrado e colorido, tá bom? Para essa atividade, eu vou deixar vocês utilizarem canetas coloridas, tá? Usem giz de cera, canetinha, lápis de cor. Só cuidado com o uso de canetinhas para ver se não é aquela canetinha que passa atrás da folha, tá bom? Cuida, faz o teste antes para ver se não vai passar. Se a sua canetinha é daquela que não costuma passar na página, no verso da página que você está usando, pode usar à vontade, tá bom? Então, são 6, tá? 6 alimentos. E aí eu já vou explicar a tarefa de casa de hoje também, tá? A tarefa de casa também vocês vão fazer no seu caderno de língua portuguesa. Quem quiser fazer numa folha de sulfite, porque vai desenhar ali o e-mail, pode fazer na folha de sulfite e depois cola essa folha no seu caderno. Fica bem bonitinho. Dobra como a professora ensina em sala de aula, dobra a folha em 4, cola no seu caderno, tá? Para que a prof possa abrir depois, quando a gente voltar para as aulas presenciais, para eu corrigir, tá? Fazer as anotaçõezinhas ali dos errinhos ortográficos. Então, a tarefa de casa é a seguinte: você vai criar um e-mail para mim. Você vai imaginar que você está escrevendo um e-mail para sua professora. Você pode desenhar esse. Aqui eu peguei o exemplo lá do livro de atividades, tá? Aquele e-mail que a avó encaminha para a neta, tá? Então, você vai fazer os campos, né? Do remetente. Remetente é quem está enviando o e-mail. O campo do destinatário, no caso a professora, depois eu indico ali meu e-mail para vocês, tá? Você pode até imaginar um e-mail aqui para você, tá? Por exemplo, joãozinho@gmail.com. Vai criar o seu e-mail imaginário. Enviada em, vai escrever a data de hoje e o assunto é Minha Vida na Quarentena. Você vai me relatar o que você está fazendo na quarentena, tá? De divertido, teus sentimentos, não precisa se prolongar muito, tá? Um e-mail é curto, mas bem escrito. Não se esqueça de se despedir, tá? Cumprimentar. Oi, professora, tudo bem com você? Então, nesses dias em quarentena, eu tenho realizado as minhas atividades escolares, eu tenho brincado via
via WhatsApp com meus primos, tá? Você vai escrever para mim. Se você está fazendo alguma leitura interessante, você vai me contar, relatar o que está acontecendo nesses dias em que você está em casa, tá bom? Vale notinha de produção textual, então encaminhe para mim no meu privado, tudo bem? Então, por hoje são essas atividades. Quero que vocês postem para mim tanto a atividade no caderno sobre os alimentos, como a atividade do e-mail. Atividade do e-mail posta no meu privado, tá? E essa atividade no caderno enviem no nosso grupo, tudo bem? Então, são essas as atividades de hoje. Espero que vocês gostem e estarei no grupo tirando as dúvidas caso necessário, tá bom? Beijo para vocês, até mais!